Bom dia! Bom dia, turma! Bom dia, meus queridos alunos do canal Educação. Sejam bem-vindos! Nós estamos voltando de um feriadão, né? Prontos para movimentar essas ondas digitais aqui do canal Educação. Vocês estão prontos? Olha quem está movimentando nós agora de novo. É o nosso diretor topíssimo, né? É Silmar, seja bem-vindo de volta. Estávamos com muitas saudades, né? O Bruno vai ficar aí na nossa lembrança também. Espero que volte em breve. E vamos chegando, Andressinha. Vamos movimentar essa turma, né? Lotada aqui no nosso chat. Pelo IPTV, turma. Bom dia para vocês. Bom dia, galerinha aqui no YouTube. Bom dia a todos vocês que estão conectados aqui na nossa aula, tá bom? Hoje, turma, nós vamos falar de soltinho e machixe. Eu não sei se vocês vão lembrar na aula da semana passada, né? Mas a gente falou de samba. Inclusive, iniciando a nossa aula, a gente falou que o samba ele veio da umbigada, né? E aí eu estava aqui brincando com a Andressa, falando, vamos ver como é que era essa umbigada. Mas, gente, umbigada é muito difícil. Uma pessoa com 1,70 m e uma pessoa com 1,50 m, né? Esses umbigos não se encontram. Brincadeiras à parte, né, turma? A gente sabe que uma dança vai formando a outra e uma vai modelando, vai adaptando e vai se reformulando. Assim, nós temos aqui a nossa dança de hoje. Vamos falar de soltinho e de machixe. Vocês têm ideia do que é o soltinho? O que é o soltinho? Oi! Como é que é rock em inglês? Oh, em libras. Rock? Oh, em inglês. Em libras, gente. Porque ainda estou, né, despertando meu sono de princesa. Pronto. Então, o soltinho, turma, é um estilo de dança que vai lembrar aquele estilo do tipo de dança que a gente faz quando ouve rock. A gente não dança soltinho? Nanana. Não é assim? Não sei se vocês são desse tempo, será? Nós vamos descobrir daqui a pouco, tá certo? Eu quero ver vocês dançando soltinho aí em casa. É soltinho, não é largadinho não, hein? É soltinho. Gente, e machixe? Machixe lá em casa, né? É aquele bom e velho tempero que a gente coloca no feijão, né? O Silmar diz que ama machixe. Mas hoje vocês vão descobrir que o machixe não está só presente lá no na nossa mistura não, né? Com feijão e quiabo. Vocês vão descobrir também como é que é essa dança machixe, tá certo? Vamos fazer resolução de questão durante a aula. Vamos interagir, vamos perguntar. Quero que vocês movimentem bastante aqui a nossa aula de hoje, tá certo? Então, turma, vamos começar pelo soltinho. O soltinho é um gênero de dança de salão brasileiro, dançado geralmente com rock, tá bom? Eu não sei aí quem é, quais são os adeptos do rock, né? Mas eu acho que na faixa etária de vocês eu curti um rock, eu gostava muito de rock. Sabia várias letras, né? E aí, turma, eu andava dançando bem soltinha e nem sabia que esse era um gênero de dança de salão brasileiro, né? Mas vocês vão ver como talvez, né, alguns familiares de vocês não tá funcionando a caneta. Pode ter ou estar dançando ainda soltinho. É uma variação do East Coast Swing, uma dança americana que veio do Lindy Hop e combina a ginga e a improvisação brasileira aos swings dos Estados Unidos, gente. Então, eu não consegui, obrigada, eu não consegui trazer para vocês um vídeo, né, de dança do Lindy Hop, né, mas eu fui curiar, né, porque eu sou curiosa, vocês já sabem, e eu espero que vocês também sejam curiosos e anotem aí, ó, dança americana Lindy Hop, tá? Vocês vão pesquisar no Google, vocês vão pesquisar aí
no YouTube e vão ver alguns passos dessa dança. Eu acredito que vocês também vão curtir, né? Acho muito legal e muito parecido com a dança soltinho, que ela veio dessa pegada, né, americana e que a gente adaptou aqui do nosso jeito brasileiro, tá certo? O soltinho, turma, é o nome de uma dança, beleza? Uma dança de salão brasileira. Não existe um gênero musical chamado soltinho, como existe o forró, né? O forró é dança e o forró é música. O soltinho não existe aquela música soltinho, tá bom? Soltinho é o estilo da dança. O que existem são músicas com as quais pode-se dançar soltinho, né? Vocês sabem aí que essa ideia de soltinho a gente tem quando dança só, né? Eu vou dançar só, então vou dançar sozinho, não preciso de um par, então eu vou dançar soltinho, né, Andressa? Mas nesse caso não, né? Você solta, mas fica aqui, ó, de mãos dadas com a outra mão, né? Uma mão você solta e a outra você segura. E o soltinho é esse movimento que vai sendo dado enquanto você dança ainda com seu par. Essas músicas geralmente são rock clássico, disco e swing norte-americano. Algumas formas de sertanejo clássico e pop podem ser usadas também, bem como músicas de Lindy Hop, cha-cha-cha, mas geralmente é dançado com rock brasileiro nas décadas de 60, 70 e 80. Então, quem ainda aí não ouviu falar desse estilo de dança soltinho, é porque, turma, vocês vão ter que conversar com os avós ou com os pais, né? E vocês vão perguntar qual o estilo de dança, de rock que eles ouviam nesse período das décadas de 60, 70 e 80, tá bom? Olha aí. E aí vocês vão poder ter a oportunidade de lembrar um pouco quais músicas eram essas que estavam ligadas a esse estilo de música, tá bom? Soltinho. Vocês querem aí perguntar? Vocês querem dar uma pausa para discutir quais estilos de dança podemos encontrar nesse estilo? Não vamos encontrar música chamada soltinho, tá bom? Eu não fiz esse desafio de ver se eu encontrava lá alguma música com esse nome. Mas com esse gênero musical não existe, tá bom, turma? O soltinho é uma dança onde geralmente é usado o rock clássico ou disco ou swing norte-americano para ser dançado, tá bom? Deixa eu ver se bem aqui já vem. Olha aí, turminha. Então, vou deixar aqui, ó, só 2 minutinhos para vocês discutirem e colocarem aqui algumas músicas dos anos, da década, né? 60, 70 e 80, para vocês lembrarem. Já já a gente vem ver aí falar um pouco sobre o soltinho, que aí vocês vão conseguir identificar ainda mais. Olha que formosura, gente. É uma mistura de equilíbrio, com força, com beleza. É uma dança encantadora, né? Uma dança de salão encantadora. Tá bom? Já já a gente volta enquanto vocês discutem em sala alguns nomes de músicas. E já já a gente volta.
Muito bem, turma. É isso aí. Pô, vamos lá, vamos já usar aí essas músicas que vocês colocaram. Mas eu quero lembrar primeiramente, tá? Que chama-se de soltinho. Por quê? Ao contrário de outras danças de salão, é dançado solto, segurando as mãos, sem abraço, sem abraçar. Então, turma, vocês vão lembrar que nos outros estilos de dança, né? O parceiro e a parceira, eles vão ficar bem próximos, né? Corpo com corpo. Então, enquanto se dança, né? Aquele movimento é do casal. Nesse caso, turma, o soltinho, ele é dançado solto, mas ele ainda continua próximo às mãos. As mãos continuam próximas. Porém, eles não se abraçam. Eles não necessariamente precisam estar corpo com corpo. É por isso que nós chamamos de soltinho, tá bom? Seu passo básico é uma abertura lateral para os dois lados. Usa predominantemente condução pelos braços, tem uma variedade de giros e abre muito espaço para a improvisação. Dessa forma, turma, é possível você controlar os movimentos de acordo com a música e de acordo com o seu desejo de movimentar, né? Conforme o seu desejo de mudança, de variedade, tá bom? Então, segura na mão e abre o outro lado, né? Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? E vai soltando, usando o movimento, se quer usar as mãozinhas só na frente, né? Ou se quer usar a abertura. A abertura, tá certo? Andressa, hoje não vai dar pra gente dançar, né? Vou ter que chamar a deusa. Valeu, turma. Muito bom, né? Vou já abrir o desafio bem para vocês. Galerinha que está em casa, galerinha que está na sala de aula, tá bom? Vocês se unirem aí, vocês fazerem a dupla e tentar fazer os movimentos aí do soltinho, né? Eu acho que vocês vão conseguir. Vocês vão lembrar que muito também desse espaço a gente usa até em outros estilos de dança. Com certeza, né? Então, turma, onde foi que surgiu o soltinho, professora? Quando surgiu, como surgiu, quem foi que inventou, né? O soltinho, turma, ele surgiu nas gafieiras do Rio de Janeiro, na década de 80, para dançar a dois músicas populares da época que não tinham dança correspondente, tá bom? Então, o que são mesmo gafieiras, turma? Será que vocês sabem me dizer? Eita, professora, mas hoje você tá perguntadeira, né? Que é isso? Plena quinteira. Quinta-feira. Então, turma, o soltinho, ele surgiu nas gafieiras do Rio de Janeiro. Provavelmente vocês já tenham ouvido falar, né? Foi lá na gafieira, aquele samba de gafieira, tá? Que nem nós falamos na semana passada. São exatamente esses locais, né? Onde se dança. E na década de 80, eles fizeram esse modelo diferente para dançar as músicas populares da época, que ainda não se tinha uma forma específica para dançar, né? Uma coreografia, uma dança correspondente. Depois se espalhou pelas escolas de dança do Brasil por seguidores de Carlinhos de Jesus e Jaime Arrocha, junto com o samba de gafieira e o bolero, popularizando-se em São Paulo na década de 90. Então, turma, a gente tem aí o período de surgimento, né, de expansão do soltinho nesse período da década de 80 e de 90, beleza? Tranquilo? Muito bem, turma. E aí, vocês vão colocar aí para mim o que é gafieira, sim ou não? Quero ver aqui no chat, tá bom? Quero ver vocês movimentando aqui o nosso chat. Então, turma, nós não sabemos ao certo como
e quando o soltinho apareceu aqui no Brasil. Não temos ao certo essa data específica, né? Em nossa pesquisa, nós encontramos a dança como uma variação do Eastern Country Swing americano, com a diferença do soltinho ter a marcação do passo básico para os dois lados, tá? Então, quando se dança o soltinho, tem ali a marcação de passo para os dois lados. Eu posso ir para a direita, como posso ir para a esquerda, né? E vou mandando o movimento, ó. Soltinho, segura na mão e abriu, né? Posso ir para os dois lados. Essa movimentação, ela também vai lembrar muito o nosso forró, né? O nosso forró, ele é agarradinho, né? Umbigo com umbigo. Mas aí, turma, o novo forró, o novo estilo de forró, ele dá a liberdade de soltar, né? De passar o braço por cima da cabeça, passar o braço na cintura, conduzir, fazendo giros, rodopios e soltando as mãos, né? Então, foi uma construção dessa dança que foi acontecendo. Também foi chamado em algumas fontes de swing ou rock brasileiro, tá bom? E aí, naquele momento, eu perguntei para vocês alguns estilos de rock, né? Que eram dançados, que provavelmente vocês já tenham ouvido, né? Ou visto, e a gente vai colocar aqui na frente para vocês verem. Beleza, turma? É uma dança que junta a ginga e a improvisação brasileira ao rock e o swing dos Estados Unidos, tá? Então, são os dois estilos em que nós podemos encontrar o soltinho. O primeiro ponto a ser esclarecido é que diferente da maioria dos outros ritmos, como o samba, o tango ou o rock, o soltinho é apenas dança, não tendo músicas características, né? Como a gente combinou agora. Quando eu danço samba, eu tenho o samba de música e o samba de estilo de dança. Eu tenho o tango de música e tenho o tango de dança. Eu tenho o rock de música e tenho o rock de dança. Mas eu não tenho o soltinho, né? Não se pode afirmar esta música é um soltinho. E sim, essa música pode ser dançada como um soltinho, tá bom? Então, nós temos essas duas formas de entender essa música, esse ritmo, essa dança, tá bom, turma? E é assim que a gente faz com que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esse estilo de dança. Qual tipo de dança vocês acham? Qual tipo de música que vocês acham que é possível a gente dançar soltinho assim? Qual tipo de música vocês acham que é possível dançar soltinho? E aí, turma? Movimenta aí, bora. Aqui eu botei algumas formas, né? Alguns ritmos. Vocês vão ver aqui que alguns ritmos clássicos de salão. O ritmo é contagiante pela sua relativa facilidade no aprendizado. Não necessita da técnica do samba de gafieira ou do tango, tá? Então, é um ritmo que, independente se você já nasceu sambando, se você sabe dançar um estilo de dança ou não, né? Se você tem aquele manejo já com aquele ritmo ou não, você vai conseguir aprender. Você vai adquirir técnicas para conseguir dançar o soltinho. Pelos giros e a alegria dos passos e pela improvisação no estilo, tá bom? Então, vamos encontrar giros,
alegria, improvisação. Além disso, o soltinho pode substituir outras danças. Pode-se dançar um swing, um rock lento ou mesmo um foxtrot. Tia, um swing, um rock e um foxtrot são exemplos de dança que se dança o casal, né? Foxtrot é um tipo de valsa. Não se sabe ao certo quando surgiu, mas se tem ideia de onde veio, pois o soltinho é muito parecido com ritmos norte-americanos como o West Coast Swing, Lindy Hop, o Jive, que vocês ainda vão conhecer, tá certo? Nós ainda vamos falar aqui. Mas aqui no Brasil, essa dança ganhou uma forma própria, por isso também é chamado de rock ou swing brasileiro, né? O soltinho não exige um estilo musical próprio. Pode ser dançado com dance music, rock e foxtrot, tá bom? Vou colocar bem aqui, ó, gafieira. E vou colocar também, turma, o foxtrot. Para vocês encontrarem, pesquisarem, discutirem quais são esses estilos, né? Se gafieira é um tipo de dança ou não. O que é gafieira? E o foxtrot, tá certo? Mas já eu volto para a gente completar aí o nosso conteúdo de hoje e discutir um pouquinho mais sobre esse estilo que vocês vão já aprender e falar sobre o machiste, tá bom? Beleza, turma? Então, ó, procurando aqui, pesquisando alguns exemplos de rock, né? Bandas rocks dos anos 80, eu encontrei muitos ritmos internacionais que talvez vocês conhecem ou que já tenham ouvido falar, pelo menos, tá bom? Silmar, me ajuda aí, tu quer mais do tempo? Olha, Silmar, tu quer mais pra lá do que pra cá? Valha. Dire Straits. Falei certo? Dire Straits. Eu só sei que a música é top. A música é boa. Eu aprendi a ter esse gosto musical bom com meu pai.
Outro tipo de música dos anos 80 que vocês podem conhecer ou já ter ouvido falar alguma vez: Capital Inicial, Legião Urbana, U2, Paralamas do Sucesso, Barão Vermelho, Kid de Abelha. Eita, gente, tem coisa demais. Blitz, né? É bom demais. Só lançamento. Ira, né? São exemplos de rock, de bandas de rock que tiveram um boom aí nos anos 80 e que provavelmente sejam estilos que vocês já ouviram. Então, esses ritmos, turma, a gente podia escolher, né, para fazer aquele lance, aquela dança soltinho, tá bom? Então, são exemplos. E como eu disse, gafieira, galera, é o local, é o espaço, é o salão, aquela gafieira, né? Tida como o lugar onde se dançava o samba. Volta a fita, onde se dança o samba, né? Também onde se dança o samba. E o foxtrot, turma, é um estilo de valsa, tá bom? É um tipo de salão, é um tipo de dança de salão, tá? Uma valsa. E que esse nome fox, né, que vocês já devem ter ouvido falar, significa raposa, né? Fox, trote, trote da raposa, dança da raposa. Meu Deus do céu, professor, era só o que me faltava. Eu já tinha ouvido falar da dança do romano, a dança do quadradinho, né? A dança de várias coisas, mas a dança do trote da raposa. Mas engraçado, gente, se vocês observarem lá o ritmo, a dança, ela tem uns passos, né, que lembra também uma aceleração ali da raposa, né, do passo, da forma como a raposa passeia, né? Então, tirar essa ideia daí. Ou então, do nome do criador da dança, que se chamava Fox, né? Das duas, uma. Mas vocês vão identificar e vão entender melhor. Agora é a vez de vocês. Qual é a origem do soltinho? Quero saber quem é que estava aí atento à minha aula até agora e vai poder me responder certinho qual é a origem do soltinho, turma. Tá bom? Vou deixar aí rapidinho, só 2 minutos, para vocês poderem responder. É um VaptVupt, já já estou de volta.
Muito bem, turma. Como vocês viram, né, no início da aula eu falei que o soltinho, ele surgiu, né, lá no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro ele começou a ser dançado a partir da década de 80, tá bom? Nos salões paulistanos, ele começou a ser dançado no início da década de 90. Então, tivemos dois períodos, né, no Rio de Janeiro, na década de 80, iniciando, e depois ganhou espaço lá na região de São Paulo e foi pegando carona com os sucessos do samba de gafieira e do bolero vindos do Rio de Janeiro, tá bom? E onde foi que surgiu o estilo soltinho e quais os dançarinos o difundiram, né? Vocês sabem que eu gosto de falar aí onde surgiu no RJ, né? Na década de 90 e depois desceu para São Paulo, ao contrário, na década de 80. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui foi na década de 80 e aqui foi na década de 90. E aí, turma, quais os dançarinos difundiram o soltinho? Pois pronto. O soltinho que surgiu lá nos anos 80 no Rio de Janeiro e como uma forma de dançar dois ritmos que até então só eram dançados separados. Muitos veem no filme Embalos de um Sábado à Noite. E aqui vai ficar a minha sugestão para vocês de final de semana sem aula, sem sábado letivo. Embalos de um Sábado à Noite, a sua primeira inspiração, né? E lá nesse filme tem as primeiras apresentações dessa dança, né, do soltinho. Pois, por várias vezes, o ator principal executa passos semelhantes que hoje chamamos de soltinho, tá bom? Tu já assistiu a filmar esse filme? 1999 vezes. E aí, turma? Essa também é para vocês responderem, tá bom? Falei agora há pouco e agora eu quero deixar aberto para vocês responderem que estilos musicais podem acompanhar o soltinho. E aí, turma? Quais são os estilos musicais? Eu falei vários, tá bom? Mas agora fica aqui com vocês. Discutam aí, mandem a resposta, que é para a gente confirmar, para a gente entrar aqui, né, em discussão positiva para falar sobre o soltinho, tá bom? Silmar, vou dar 3 minutinhos, que eu sei que eles vão encher esse chat aqui de respostas. E já já a gente volta.
Beleza, turma. Bora lá. Quais são os estilos musicais, né? Pronto, vamos só acompanhar aqui o que vocês colocaram no nosso chat, né? O soltinho, ele pode ser dançado com o bolero. Falamos do bolero inicialmente. Baladas, né? O que é baladas? É exatamente aquele ritmo, né, que você usa o eletrônico para dançar soltinho, né? São os ritmos eletrônicos de baladas. E algumas músicas também da MPB é possível a gente fazer dançar ao som desse ritmo. O soltinho inclui ritmos como foxtrot, swing, adaptações de passos do samba. E para os meninos que escreveram forró, né? Quem lembrou aí, ó, muito bem, vou deixar aqui meu like para vocês. Parabéns, turma. Agora nós vamos falar do maxixe. Qual é a origem do maxixe? Daqui, turma, vocês já veem, né? Que é um estilo de dança que vai incluir também muito da nossa cultura, né? A saia rodada, a formação em casal, o uso do tambor, do pandeiro. Olha aí, turma, vocês estão vendo? Então, já traz aí muito do nosso samba. Vocês estão lembrando da aula da semana passada, que a gente falou bastante do samba? Então, vou dizer para vocês como foi que surgiu o maxixe. Enfim, professora, qual é a origem do maxixe? Foi criado a partir das danças dos afrodescendentes, assim como a grande maioria das outras danças tipicamente brasileiras, tá bom? Então, assim como o samba, o pagode, né? O maxixe, ele vem também dessa pegada de danças que foram criadas por afrodescendentes. Foi no início do século XIX que o Rio de Janeiro observou e presenciou o surgimento de uma dança que posteriormente seria conhecida como tango brasileiro. O maxixe, turma, ele tem esse apelido. E eu não vou dar nem spoiler das provas de vocês, que é para não atrapalhar. Tá bom? Se eu colocar lá, qual estilo de dança é conhecida como tango brasileiro? Quem errar, não assistiu essa aula, né? Maxixe, tá bom, turma? Assim surgia o maxixe que conhecemos hoje, tá? Para se ter uma noção, até o surgimento do que conhecemos hoje por samba, o maxixe era a dança de salão mais famosa da época. Então, turma, antes de você dançar o samba, os seus familiares, né, anteriores a você, dançavam o maxixe. O maxixe era a dança de salão mais famosa da época. Podemos dizer que seu declínio começou por volta do século XX, mas ainda assim é muito utilizado nas casas de dança de salão mais tradicionais de todo o Brasil, principalmente pelo ritmo envolvente que possui. Dessa forma, o maxixe fez muito sucesso por pelo menos 100 anos, sendo inclusive um dos precursores do samba, mas claro, com influência de outros ritmos, tanto externos quanto propriamente brasileiros, tá bom? Então, turminha, o maxixe, ele é antecessor ao samba, tá bom? E o maxixe, ele também é muito conhecido como o tango brasileiro. Vocês acharam que nós não íamos ter um tango, né? O tango é só argentino? Não, né? Nós também temos o nosso tango brasileiro, tá bom? E aí, o Elcimar vai deixar aí na tela, turma, bem no zoom, um pedacinho, tá bom? Do nosso maxixe, olha aí, né? Muito parecido com o tango brasileiro, muito parecido com o tango de fato, né? Nosso tango brasileiro, o maxixe, tá bom? Elcimar, abre o zoom, a tela toda e bota aí um minutinho na tela para essa galera admirar um pouquinho dessa dança.
Muito bem, turma. Beleza? Olha aí, vocês gostaram? Vambora lá, né? Que nem eu tava conversando aqui com a Andressinha. Andressa, olha, professora, achei chique, rico e fino esse estilo de dança, né? Realmente, olha aí, turma. Provavelmente a avó, bisavó de vocês, né, teve a oportunidade de dançar aí, né, ou de ouvir falar mais sobre o machixe do que vocês. Hoje vocês estão sabendo porque a professora aqui está trazendo, né, do fundo do baú, o machixe. A origem do machixe foi criado a partir das danças afrodescendentes, tá bom? Foi no início do século XIX, lá no Rio de Janeiro, onde se observou e presenciou o surgimento de uma dança que posteriormente seria conhecida como tango brasileiro, né? Agora, quando vocês ouvirem falar de machixe, não vão se confundir não, né? Lá do legume com a dança. A palavra machixe, cuja primeira aparição impressa data de 1880, né? Refere-se originalmente a uma dança urbana de par enlaçado, surgida no Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Gente, e por muito período, né, por muito tempo, houve um cancelamento, né, da igreja, né, da religião, por conta desses bailes, né, que davam a liberdade do casal dançar assim tão corpo a corpo, né, tão próximo. Olha aí. Mas é uma dança muito bonita, dançada por casal, né, com os passos bem envolventes, lembra realmente o tango argentino. Conforme mencionamos, o machixe era reconhecido como uma dança de salão. Aos poucos foi tomando maior espaço e chegando às maiores casas de danças tradicionais da então capital Rio de Janeiro. Então, foi o primeiro local onde o machixe chegou, lá no Rio de Janeiro, vocês vão lembrar. Assim chegava a elite brasileira, uma dança que teria surgido nos subúrbios e nas casas de dança afrodescendentes do Rio de Janeiro. Olha aí, turma. Uma dança bem popular, uma dança criada entre os negros, né, os afrodescendentes, e aí depois conquistou a High Society, né, do Rio de Janeiro, a elite brasileira, dançando o machixe. Caracteriza-se por ser dançada em um ritmo de 2/4, ou seja, o machixe ele é considerado uma das danças de salão mais rápidas, tá bom? Esse ritmo 2/4, turma, é rápido. É um ritmo mais acelerado. Esse ritmo rápido caiu nas graças dos cariocas em pouco tempo e se tornou então uma das principais, se não a principal dança da época. Olha que lindo, gente. Olha essa imagem aí do ladinho de vocês. É o tango brasileiro. Que lindo. Essas características trouxeram à tona um apelido que é utilizado até hoje, né? Quem achava que o tango era da Argentina, única e exclusivamente, né? Também temos o nosso tango brasileiro, principalmente devido à sua velocidade musical em ser dançado. Mas vale ressaltar que o período do surgimento do machixe contribuiu ao seu apelido. Isso porque na mesma época uma dança muito parecida estava se disseminando por toda a América Latina. Dessa forma, assemelhou-se bastante com a dança que fazia sucesso lá na Argentina e no Uruguai, que era o tango argentino, né? Que nós já tanto falamos. Beleza? Até a roupa, turma, né? Bem parecido. E aí, existe um ditado, né? Eu até costumo falar ele bastante, mas eu ainda não tinha tido a oportunidade de falar aqui para vocês. Na natureza, nada se cria, tudo se copia, né? E se está fazendo sucesso, então, certeza que vai ser copiado. Entendeu, Andressa? Então, nada é criado, tudo é copiado. Apesar disso, o machixe é original. Vocês estão pensando que é, menino? Porém, é muito fácil encontrarmos detalhes de sua dança que se assemelham a outros que eram muito famosas na época. Assim como nós falamos do tango argentino,
porém estamos falando de outros ritmos. Por exemplo, o lundu, que é uma dança de origem africana, introduzido no Brasil, provavelmente por escravos da Angola, né? Então, o lundu, ele também influenciou a criação do maxixe. A polca, que é uma dança popular da Tchequia, da região de Boêmia, né? E aí a polca é aquela dança assim, dançada bem com os saltinhos, né, os pulinhos. E a rabaneira, que é o gênero musical e dança criada em Havana, né? A rabaneira. Eita, Silmar, se tivesse como soltar essa música agora. Solta o som. E o legado do maxixe? O legado principal do maxixe, gente, foi porque eu disse para vocês? Pronto. Depois da criação do maxixe, veio o nosso glorioso samba. Samba. Falando em samba, vocês gostaram da nossa aula de sexta-feira? Só não foi melhor porque as meninas não estavam lá, né? Para nós abalar os estúdios do Canal Educação. Deu quebradeira lá, viu, minha filha? Foi top isso. Então, foi o maxixe, né, que influenciou o surgimento do samba. Esse ritmo musical e de dança ultrapassou as barreiras. Geralmente, quando algum ritmo faz sucesso, serve de ancoragem e base para outros surgirem. E assim como falamos sobre o samba, né, pioneiros, compositores do samba como Donga, Senhor, usaram muito do maxixe para as suas criações. Talvez vocês não tenham ouvido falar sobre o maxixe até hoje, mas vocês ouviram o samba porque ele foi criado a partir do maxixe. Os principais sambas que o maxixe está presente são no samba de breque, no samba choro, nos sambas de gafieira e posteriormente o samba viria a tomar o lugar do tango brasileiro, porém não era de forma temporária. Até hoje, o samba é um dos ritmos mais conhecidos e executados em terras brasileiras e estrangeiras. E o samba, gente, não vai morrer jamais, né? Quem confirma comigo, respira. E é isso, gente, tá bom? Assim, o maxixe continua sendo muito utilizado porque a partir do maxixe foi criado o samba e mesmo com essa boa adaptação que houve, né, que existe para a criação do samba, nós ainda temos aí um pouco dessa pegada do maxixe nessa dança que é muito utilizada. E também influenciou outros movimentos fora do samba que já citamos, como a sua clara presença na lambada, né? Vocês ainda vão aprender lambada amanhã. Portanto, me chamam que eu vou... Um gênero musical com origem da região norte do Brasil. Vocês estão vendo que um estilo vai puxando o outro. Semana passada a gente falou de samba e samba de gafieira. Hoje nós estamos falando de maxixe e de soltinho, né? E o maxixe já influenciou a criação do samba. Amanhã nós vamos falar de lambada e... Qual é a outra, pai? Só vocês vendo para saber. Amanhã vocês estando aqui, vocês vão saber. Então, também, né, influenciou o ritmo musical da lambada. Vocês vão gostar muito de ouvir. Então, para a gente finalizar a nossa aula, né, Silmar? O professor já está aqui no estúdio. Nosso professor topíssimo, né, que vai substituir aí na próxima aula. Vocês já estão esperando na maior expectativa. Então, olha aí um pouquinho, né, do maxixe. Do maxixe e soltinho, né? A mistura dos dois, olha aí. Agora, minha gente, foi a salada completa, né? O maxixe e o soltinho bem misturadinho, olha aí. 1, 2, 3, 4, tchá, tchá, tchá. Ó a quebradeira, tá vendo? Olha aí, vocês estão brincando, minha gente? Aqui não tem brincadeira, não. Teve a sua origem no Rio de Janeiro, na segunda metade do século XIX.
mais ou menos quando o tango também dava os seus primeiros passos na Argentina e no Uruguai. E com o advento do samba, né, o machiste foi o gênero dançante mais importante do Rio de Janeiro. Tá bom, minha turma? E com isso nós vamos ficando aqui, finalizando essa aula. Mas amanhã não se preocupem, nós estaremos de volta, viu, professor? Nos embalos da lambada, você é nosso convidado. Você dançou lambada? Não, né? Conversa. Rapaz, eu tinha até a blusinha aqui, ó. Ah, você é shopping. Entendi tudo. Gente, um beijo, até a próxima aula, até amanhã. Tchau, tchau.